Olá! Hoje vamos fazer um listado, só que uma das linhas pode ser em espessura mais grossa. Ela é feita manual, pode ser feita em qualquer tipo de máquina e fica inédito. Você mesmo faz a distribuição, não existe uma regra onde eu vou fazer mais grande ou mais pequenininho o trabalho. Você cria motivos fazendo dessa forma. Como seria? Primeiramente, ergo as agulhas. Nessa carreira que vai ser tecida manual, eu preciso que as agulhas estejam em cima para abrir as palhetas. Depois levo até a altura em que encoste o ponto com a palheta. Levo a agulha até ali para dar continuidade ao trabalho. Listado já é bonito por si, e quando é feito com detalhes assim, fica mais bonito ainda. Fica quietinho. Aqui, descendo a agulha uma a uma, ou de duas ou três ao mesmo tempo, ela fica numa tensão parecendo aquela que o carro trabalha. Se eu puxo o ponto bem mais para baixo, eu já tenho um ponto espichado. Desço a agulha normal e algumas espichadas. Assim ele fica formando esse desenho mais graúdo aqui do listado. E é essa a ideia que eu preciso mesmo. Parecendo um ponto tecido manual em agulhas. Quando a pessoa está começando, eu pelo menos quando comecei a trabalhar há quase um século atrás, eu comecei a trabalhar com tricô à mão, tricô de agulhas. Meu ponto não era regular, então alguns ficavam mais deformados que outro, mas a blusa ficou muito bonita. Eu sempre tive orgulho daquela que foi a minha primeira blusa. Terminei de fazer a carreira, puxo ela para baixo. Para esses pontos que foram em maior quantidade, esses pesos dentados ajudam, segurando ele ali, ele ajuda a trabalhar. Quando é uma quantia pequena, como 2 aqui no fundo, só traz ele para cima. Puxando o trabalho embaixo, os pontos já vêm para cima. Para nenhum deles acabar escapando, eu trago as agulhas na posição bem mais alta de novo. Aqui eu tenho uma quantia grande, ou razoável, de pontos que foram puxados bem lá para baixo. Então, o melhor seria colocar um desses pesos dentados, puxá-los e deixar o peso dentado fazer o contrapeso aqui, para esses pontos não caírem, como agora. E se ele cair, o que dá para fazer? Como ele está bem espichado, é só pegar o ponto e colocar na agulha. Você consegue trabalhar sem problema. Tenho medo que ele escape novamente. O que dá para fazer? Traz o ponto para cima. Todas as agulhas, trazendo elas para cima, elas não escapam quando for trabalhado com o carro agora. Quando eu tenho uma quantia pequena, como esses 4 aqui, só trago o ponto para cima. Para nenhum deles escapar, seguro o tecido embaixo. E teço normalmente com o carro de trabalho. Aqui o detalhe é o seguinte, é uma lista, então eu não vou fazer lista estreitinha da cor que está sendo trabalhada na máquina. Eu vou fazer uma quantia maior. Umas 10, 12 carreiras no mínimo, para dar uma distância entre uma lista trabalhada e outra.
Aqui eu fiz 10 carreiras para trabalhar com a parte da máquina. Veja como ficou esses pontos aqui. Parece saltado, parece estranho. Então, antes do carro fazer a segunda carreira, já seguro embaixo. E agora não tem problema mais nenhum. Ela vai trabalhar sem dar nenhuma laçada, nenhum ponto caído. Faço 10 carreiras e nova lista em cor destaque. Tiro esses pesos, porque agora eles não vão mais ser necessários ali, e eu continuo o meu trabalho. Não fazendo sempre na mesma posição essas agulhas espichadas lá para baixo, fazendo uma distribuição diferente. Aí ela fica um detalhe bem bonitinho. Esse trabalho pode ser feito da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, somente fazendo o trabalho manual. Chamo as agulhas primeiro para cima, assim elas abrem a palheta. Desço as agulhas até o ponto em que a palheta encontre o ponto mesmo, ou seja, antes dela começar a fechar. Baixo a agulha, passo o fio por dentro, deixo ele solto assim por cima e vou baixando agulha por agulha. Quando eu quero o ponto espichado, eu baixo ele até a posição A. Se eu quero ele normal, deixo ele na posição B, que é a posição de trabalho. Quero levar 2 agulhas ao mesmo tempo, 3, também dá. Assim ele tece da mesma forma que o carro. Já quando eu quero ele lá embaixo, puxo individualmente. Depois normal. Compridão. Mais um compridão. Normal. E assim eu vou fazendo todos os trabalhos, de acordo com aquilo que eu tenho vontade. Quero fazer novamente um compridão ou normal. Para a carreira em cor de fundo, que é a cor que o carro trabalha, chamo novamente as agulhas todas para cima, para nenhuma delas, nenhum ponto cair. Ele fica bem folgado, então eu preciso que ele fique preso na agulha, senão ele falhando, acaba caindo ali, eu tenho que refazer. Eu não quero perder meu tempo ali, né? Quando essas que estão lá embaixo, na posição A, são trazidas para cima, eu tenho que tomar cuidado. Trago os pontos para cima. Quando for para passar o carro nessas 2 carreiras agora, eu levo o carro e seguro o pano aqui embaixo, onde foi feito o desenho mais espichado. Novamente, outra carreira, vou segurando onde eu tenho o ponto mais espichado. Se ele é pequenininho, como aqui, não preciso necessariamente colocar o pezinho dentado. Se for mais comprido, coloco o peso dentado sem problema. Verifico se não caiu nenhum ponto, porque sempre tem que se verificar, e vou tecendo. Eu fiz 10 carreiras de distância, mas pode ser maior ou menor.
mas não muito pequena, porque senão o trabalho não compensa, não rende, por exemplo. Então, eu usaria no lado avesso, mas também pode ser no lado direito. Essa é uma blusa molenga, a malha não pode ser muito apertada também. Aqui está sendo trabalhada na regulagem 9. Normalmente, para essa linha aqui, eu usaria na regulagem 8. Então, eu já deixei a lã cor-de-rosa numa regulagem mais alta para ela ter mais caimento, ficar mais parecida com o ponto feito em agulhas em tricô à mão. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!